Bom, irmãos, nós vamos ver algumas coisas bem importantes hoje. E João é conhecido como o quê? Apóstolo do amor, né? Apóstolo do amor, né? Veja como ele foi transformado, né? Esse é o mesmo João que estava com Tiago e Jesus quando eles não receberam pouso, né, em Samaria. Eles tiveram o pedido negado, né? Não puderam ficar naquela aldeia de Samaria. E Tiago e João falaram para Jesus: vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos orar para que Deus mande fogo do céu e os consuma, né? Então, era essa a ideia de João, mas ele foi caminhando com Cristo, foi crescendo, e nós sabemos que ele é o discípulo, o apóstolo do amor. Então, 1 João, são 3 cartas hoje que nós vamos ver. 1 João é mais extensa. Contexto histórico, o autor João, o apóstolo, né, ele que escreveu o Evangelho, também escreveu Apocalipse. Destinatário, várias igrejas, ele não dá um destino único, né? Data final do primeiro século, 85 a 95, foram as últimas cartas, né? Se a gente for ver o Novo Testamento, foram as últimas a ser escritas, depois ainda vem Apocalipse. Aqui o apóstolo João já estava bem velhinho, né, bem avançado em idades, e por isso ele usa uns termos bem paternais, como filhinhos, né, fala muito de amor, fala muito de união. Então ele tem essa experiência e transmite essa paz. É interessante quando a gente vai ler tanto o Evangelho segundo João como as cartas, nós vemos uma simplicidade e ao mesmo tempo uma teologia muito profunda. São cartas fáceis da gente compreender. O Evangelho de João talvez seja o mais fácil também para a gente entender o propósito. Propósito aqui, doutrinário. Primeiro, expor os falsos ensinos. Aqui já tem o início, né? O gnosticismo. O que o gnosticismo ensina? Até hoje existe seitas gnósticas, inclusive tem em Foz do Iguaçu. Não precisa você ir lá para conhecer, né? Os gnósticos, eles ensinavam, aqui era o princípio ainda, eles ensinam hoje que a salvação, uma boa vida espiritual vem pelo conhecimento. Por isso, gnoses é conhecimento. Então, o gnosticismo prega conhecimento. Conhecimento você precisa conhecer. E, na época, ainda eles ensinavam que alguns líderes deles que tinham um conhecimento revelado somente a eles, né? Isso é bem característica de seita, né? Pode ver, toda seita tem um líder que recebeu algumas revelações especiais. Então, o gnosticismo ensinava isso, a busca pelo conhecimento para a salvação e para uma vida espiritual melhor. E dentro do gnosticismo, tem o ramo deles que é o docetismo, da palavra dokeo, que é o parecer. O que eles estavam dizendo? Junto com o gnosticismo, eles diziam o seguinte: Jesus Cristo parecia que era homem. Por isso aqui o docente, parecer. Jesus parecia que era um homem. Você olhando para ele, ele era um homem. Mas ele, na verdade, não era. Ele não poderia ter um corpo físico, porque eles ensinavam que tudo que é matéria é má. Inclusive, os gnósticos, eles podiam ter uma vida promíscua, porque o corpo, você fazia com o corpo o que quisesse, mas a vida espiritual precisava ser voltada a Deus. Veja que confusão que eles faziam, né? Então, dentro desse pensamento, eles não poderiam aceitar que Jesus Cristo veio em forma de homem. Porque se Jesus Cristo viesse em forma de homem, ele seria mau, ele não seria espiritual. Então, eles negavam a encarnação de Cristo. E João vai combater isso duramente. Ele vai combater. Desde o Evangelho de João, ele já combateu bastante isso. Inclusive, ele ensina muito que Jesus Cristo é Deus, tá? Mas ele sofreu bastante embate, até perseguição por parte dessa seita, que, infelizmente, existiam algumas pessoas dentro da igreja, tá, assumindo essa posição e recebendo esse ensino como verdadeiro, um ensino falso, absurdo, que nega que Jesus Cristo veio em carne. E se negarmos que Jesus Cristo veio em carne, nós negamos
a cruz, a crucificação, nós negamos o sofrimento, ou seja, acabou o Evangelho. Por isso João combate bastante, né? Mas nós já vamos ver como nós combatemos aquilo que é falso. E ele reafirma, né, a verdadeira doutrina sobre Jesus Cristo, que ele é plenamente Deus e plenamente homem. E é interessante, você pode estar aqui e falar, mas eu já ouvi, eu já sei. E é interessante que nessa carta de João ele fala, eu sei que vocês conhecem, eu sei que vocês sabem a verdade, e é por isso que eu escrevo para vocês. Como nós sabemos, irmãos, é por isso mais ainda que nós ensinamos para que essa verdade seja muito firme dentro de nós, em nosso coração. Tá? Então, quando nós ouvimos a respeito de Cristo, você pode falar, não, eu creio que Ele é Deus, eu creio que Ele é homem, eu creio em tudo isso. Mas essa verdade alegra o nosso coração. Não é assim quando você vai ler a Bíblia. Jesus Cristo, Ele é o amor verdadeiro, Jesus Cristo é tudo para nós. Você se alegra com isso. É uma verdade que você conhece, mas você precisa ouvir a cada dia, né? É o nosso relacionamento com o nosso Senhor que causa essa alegria e esse interesse de sabermos a respeito dele. Em frente, outro propósito pastoral, dar segurança à igreja. Aqui não tem uma igreja específica, acredita-se que João estava pastoreando a igreja de Éfeso e ele escrevia para outras igrejas, para várias igrejas, né? Então, um propósito pastoral também, tá? Dar segurança, e é o que nós precisamos, é ter segurança em Jesus Cristo. Imagine se alguém fala para você, Jesus Cristo salva você pela graça, mas de repente alguém chega e fala, se você pecar, daqui a pouco você vai para o inferno. Então você não tem a graça de Deus, você depende de você. Então João ele deixa claro a salvação pela graça e ele dá a segurança aos seus ouvintes. Certeza da salvação e da vida. Você tem certeza da tua salvação ou não? Um dia uma pessoa falou, eu não sei, eu estou em dúvida quanto à minha salvação, eu estou com uns desejos ruins e tudo mais. Eu falei, ore, conversa com Jesus a respeito disso. Porque o Espírito Santo testifica em nosso coração a verdade do Evangelho. O Espírito Santo, ele faz com que nós chamemos Deus de Pai, nosso Senhor. Então é dentro de nós, existe algo diferente. A nossa fé é sobrenatural. A fé que nós temos é uma fé nas Escrituras, na palavra de Deus. Então, ele fala da certeza da salvação e vida eterna, baseada na comunhão com Deus e na prática da fé e do amor. Aqui é uma prova, né? Se você se diz, ele vai falar, né? Se você se diz um cristão, mas vive no pecado, então tem alguma coisa errada. Nós pecamos, tudo bem, todo dia nós pecamos, tudo bem não, tudo mal, né? Nós pecamos, infelizmente nós ainda continuamos com esse corpo mortal, sujeito ao pecado, mas a questão aqui é a prática do pecado. É quando o pecado domina você, é quando o pecado me domina, aí está errado. Então ele vai falar muito sobre isso. Nós não devemos viver na prática do pecado, mas sim na prática do amor uns pelos outros, do amor nosso para com Deus. Vamos lá? 1 João 5,13, pode abrir lá, por favor? João 5,13. É como se fosse um resumo da primeira carta de João. Vamos à leitura, daí já pode deixar aberto em 1 João. 1 João 5,13. Tá? 5,13. Ele diz porque ele escreveu nessas coisas. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, qual é o propósito dele? Ele escreve para a igreja, ele escreve para o povo de Deus, sabendo que eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, é para nós. Essa carta é para os irmãos em Cristo, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, né? Então, para que saibam que tenham a vida eterna. Veja que coisa maravilhosa. É simples assim. Vocês têm a vida eterna, porque vocês creem em Jesus Cristo. Para nós parece uma coisa muito, muito lógica, mas nós precisamos ouvir isso todos os dias. Aqui é a estrutura. Primeiro, a verdade acerca de Cristo.
o estilo de vida do cristão, o relacionamento do cristão com o mundo e uma mensagem para os filhos de Deus. Não se assuste aqui com o terceiro item, viu? O relacionamento do cristão com o mundo. Ele vai explicar como nós devemos ver o mundo, como nós devemos enxergar essas coisas. O mundo é o sistema mundano, as práticas malignas desse mundo. Tá? Então, como nós devemos nos relacionar com isso? E aqui, verdade acerca de Cristo. Eu falei para vocês agora há pouco, né? Quando nós ouvimos uma mentira, tá? Como nós combatemos isso? De repente, alguns aqui no nosso meio já entraram em várias discussões da internet. Eu falo mentira no geral, mas principalmente nessa questão teológica. Você já discutiu pela internet ou não? Aí ninguém gosta de falar, né? Mas às vezes a gente vê algumas besteiras postadas e fala, não é isso, não é desse jeito, a palavra de Deus nos ensina dessa forma. E a gente até se irrita às vezes, né? Às vezes a gente até se irrita quando vê alguém dizendo que para você ser salvo, você precisa de Jesus e mais alguma coisa. Tá? Mas existe uma forma de combater a mentira. Qual seria a forma de combater a mentira? O que se me ajuda aí? Como que você vê isso? Ver na palavra de Deus, ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? É a verdade. Então você combate a mentira com a verdade. Tá? Agora, nós não vamos sair brigando por aí na rua, na internet, não. Mas nós precisamos saber a verdade para ensinar. Então, vamos primeiro, aqui não precisa você abrir, que está ali o versículo, antes de 1 João, vamos lá no Evangelho e olhe como João começa o Evangelho de João. Tá? O que ele diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ou estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Primeiro, o Verbo era Deus. Aqui, verbo, a palavra logos do grego, essa palavra, ela significa uma verdade, ela significa o verbo mesmo, a palavra, e também pode ter o significado de razão. Né? Alguns dizem que Jesus Cristo é a lógica. Você lembra da lógica, né? Tem o log, ali, desse logos aqui, que Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo é o logos, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é o Deus encarnado, ele é a palavra encarnada. Tá? Então, João está dizendo o quê? Que Jesus Cristo, ele é Deus. Não é verdade? Está dizendo que é Deus. Não há dúvida para nós quanto a isso. Mas, até hoje, algumas seitas continuam afirmando que Jesus Cristo não é Deus. Nós sabemos que Ele é. A Bíblia diz que é, e a Bíblia é a verdade. Se Jesus não for Deus, então cai por terra toda a Escritura, porque a Escritura aponta para um Senhor chamado Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. E veja o que João está dizendo. O Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Se as coisas foram feitas por ele, quantos criadores existem? Um. Então, Jesus é Deus. Está muito claro aqui, logo no início. Por que João escreveu dessa forma o Evangelho? Porque nessa época já havia muitas pessoas recusando a deidade de Cristo. Então, ele mostra ali com muita clareza que Jesus é Deus. Tá? E aí, primeiro a pessoa de Cristo, nós vimos ali, e o testemunho do autor. Então, João, agora, para combater essas seitas que estavam dizendo que Jesus não veio em carne, ele vai fazer o quê? Ele vai usar a verdade. E esta verdade de Jesus é tão maravilhosa e assustadora para nós. E todas as vezes que eu leio o que nós vamos ler aqui, eu fico impressionado de ver, primeiro, como Jesus é maravilhoso, como é que pode um Deus, o Criador de todas as coisas, de repente se fazer homem
a nossa semelhança e viver no nosso meio e se dar a conhecer por nós. E quando nós vemos Cristo, nós vemos a imagem de Deus. Jesus Cristo sendo plenamente Deus. O que o apóstolo João ele queria fazer agora? Ele vai dizer para eles: vocês são mentirosos, mas de uma forma muito clássica. 1 João, no primeiro capítulo, a partir do versículo 10 ali. O que era? Não, é do versículo 1, desculpa. O que era desde o princípio. O que significa ser desde o princípio? Eterno. O que era desde o princípio. Não se conhece o início de Jesus. Ele era desde o princípio. O que ouvimos, olha o que João está dizendo, nós ouvimos. Nós ouvimos Jesus falar. Eu andei com ele. Eu ouvi os ensinamentos de Cristo. Ele falou, nós ouvimos. Agora, de repente, poderia até ouvir algum espírito, né? Mas ele está dizendo, nós ouvimos. Depois, o que vimos? Ele viu Jesus. Aquelas pessoas daquela época viram Jesus andando entre eles. E isso é tão bonito, irmãos. Às vezes eu penso, puxa, parece que eu queria estar lá nessa época. Ver Jesus dessa forma. Mas o que me conforta é que eu verei Jesus em sua glória, com o seu corpo glorificado, e estarei eternamente com ele. Então ele está falando, eu vi Jesus. Mas também, para os docentistas, ou para o docentismo, o que acontece? Era só uma ilusão. Parece ser um homem, mas não é, não dá para tocar ele, não é físico. E aí João continua. Tá? Vimos com os nossos próprios olhos, ele está dizendo que ele é testemunha. O que contemplamos e as nossas mãos fizeram o quê? Apalparam. Ele está dizendo, olha seus mentirosos, vocês estão dizendo que Jesus não veio em carne, e nós ouvimos ele falar, nós vimos Jesus e as nossas mãos apalparam. Nós sentimos ele. Ele se fez carne, ele era um homem como nós. Ele deixou o seu trono de glória e se fez homem. Nossas mãos o apalparam. Nós abraçamos ele, nós sentimos ele. João até aparece na ceia de Jesus, ele reclinado sobre o peito de Jesus. Ele estava junto com Cristo. Ele viu Jesus comer. Ele viu Jesus comer peixe, viu Jesus comer pão, viu Jesus comer mel. Eu estava junto com ele, ele tinha um corpo. É isso que ele está dizendo, ele está combatendo um falso ensinamento. Isso aqui, eu não sei você como você vê, mas eu acho isso tão, tão bonito, tão maravilhoso, saber que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Segundo a palavra de Deus, cheio de graça e verdade. Ele estava ali, e eles tocaram em Jesus Cristo. Você lembra dos leprosos que ninguém podia tocar? E Jesus toca no leproso e cura. Jesus era um homem com um corpo igual ao nosso. Verdadeiramente homem. Tá? Apalparam a respeito do verbo da vida e a vida se manifestou. E nós a vimos e dela damos testemunho. Ele dá testemunho, até hoje nós temos o testemunho de João escrito, para que nós creiamos. Tá? E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, Jesus Cristo é a manifestação da vida, Ele é a manifestação da vida eterna, é Ele o nosso Senhor. E aqui está uma resposta de Deus para nós. Nos questionamos bastante, questionamos às vezes até o porquê da nossa existência, né? Quando eu era adolescente, com os meus 16 anos, eu fui para o Rio Grande do Sul fazer um estágio, e fui com um colega de colégio interno junto, e nós ficamos lá um mês. E nós conversávamos bastante sobre isso, parece que já existe no homem, né, o interesse de saber essas coisas. E nós moramos num lugar, num quintal, era tipo um ranchinho lá, era o lugar que nós conseguimos pagar. E aí nós dois conversando, eu lembro até hoje, poxa, que tudo isso é bonito, o céu, tantas coisas, né? Quem criou isso?
Aí eu falei, eu acredito que foi Deus. Eu também. Pois é, alguém deve ter criado. Aí ele falou para mim, mas tem um detalhe, e quem criou Deus? Eu falei, eu já não sei. Eu não sei. E aí a gente começa a perguntar tantas coisas. E aí depois a gente vai estudando e vai sabendo a respeito de Deus. Que Deus não foi causado por ninguém. Não existe nada acima de Deus. Deus é superior a todas as coisas e Ele vive eternamente. Ele vem de um eterno passado. Não tem um ponto da criação de Deus, porque Ele não foi criado. Ele existe e pronto. Ele é eterno. E agora, esse Deus que é eterno, Ele responde às nossas dúvidas dando Jesus Cristo para nós. Hoje a questão, muitas vezes a gente percebe aos jovens e adolescentes perguntando coisas e querendo dizer que Deus não existe. E vem teoria de Big Bang, tantas coisas. Mas a resposta para tudo isso, para toda a nossa vida e para todas as nossas dúvidas, chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra. Aqui eu grifei ali que ele dá testemunho, e nós, que somos cristãos e lemos a Bíblia, nós acreditamos nesse testemunho. Aqui eu só deixei os 2 versículos, né, tanto do primeiro versículo do Evangelho segundo João, como o primeiro versículo de 1 João, e tem muita semelhança. Tá? No princípio, ele usa o princípio porque ele mostra que Jesus é Deus. Verbo, tá? Ele usa a palavra verbo, mesmo a palavra logos, ele vai falar aqui o verbo da vida. Tá? E então, a gente consegue ver ali características do autor, tanto do Evangelho como de 1 João. Tá? O estilo de vida do cristão. Aí tudo bem, né, irmãos? Nós podemos falar, não, eu creio em Jesus, Jesus é tudo isso, e eu sou um cristão. Mas como um cristão vive, né? Se chegar um extraterrestre aqui e falar, vocês estão na igreja, vocês são cristãos, como é que vive um cristão? Como é que é? É um povo diferente? É um povo com ideias diferentes? Como eles são? Eles são tão diferentes assim de outras pessoas? E aí, nós vamos ver isso. O apóstolo João responde. Primeiro, comunhão com Deus. Vamos lá em no capítulo 1, 5 ao 7. Está em 1 João ainda. Tá? Comunhão com Deus. 1 João 1, 5 ao 7. Como já estava aberto, vamos lendo, né? Pode ficar com a Bíblia aberta aí. Tá? Vamos lá. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa. Deus é luz, e não há nele treva alguma, ou treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que verdade. João, ele faz muitos contrastes, né? Luz e trevas, verdade e mentira. Então, amor e ódio. Aqui ele fala que Deus é luz. E se nós dizemos que somos cristãos, então nós devemos andar na luz e não em trevas. Agora, o que é isso? O que é andar na luz? Andar na luz é ter uma vida voltada a Deus, voltada ao Senhor. Uma vida que glorifica a Deus, uma vida de santificação, uma vida realmente de separação. E o que são essas trevas? Trevas é aquilo que nós fazemos, o pecado, que nós tentamos esconder, tentamos viver na escuridão, nós não queremos que ninguém veja, porque isso é tão vergonhoso. Mas algumas pessoas que se dizem cristãs, às vezes estão numa vida de pecado tão terrível, que se torna visível. Então, João ele está dizendo aqui que não existe, não funciona assim, não é desse jeito. Se nós cremos em Deus, nós devemos andar na luz, na luminosidade
do Senhor, à luz do Evangelho, à luz do caminho que o Senhor preparou para nós. Muitos pensam, a Igreja Batista é legal porque é liberal. Como assim liberal? Não é liberal. Nós vivemos as Escrituras. O que a Bíblia chama de pecado é pecado. E o que a Bíblia não condena, por que nós vamos condenar? Mas se um cristão, ele não dá um bom testemunho no seu trabalho, na escola, onde ele estiver, ele está em trevas. Ele não pode dizer que é um cristão. Ele está no pecado. Um cristão que não tem a confiança da sociedade pela mentira e por tantas outras coisas. Então ele não pode dizer que é um cristão de fato. E João cobra aqui dessa forma. Vamos andar na luz. É isso que ele está dizendo. Depois, a confissão de pecados. Isso é uma coisa importante na Bíblia. Uma coisa é eu crer em Jesus. Mas, e se eu não assumir minhas culpas? E nós somos tão orgulhosos que nós não gostamos de confessar os nossos pecados. A Bíblia ensina a confessar uns aos outros, você encontrar uma pessoa de confiança, mas principalmente, você confessar a um Deus tão santo que nós, eu e você, agredimos com o nosso pecado. Então, quando nós pecamos, nós precisamos confessar. Vamos lá, no primeiro capítulo ainda, 9. 1:9. Que está escrito lá, se confessarmos, é uma condição, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que está escrito aqui. Talvez você conheceu pessoas, ou talvez você mesmo seja uma delas. Uma pessoa que fez algum mal e atingiu outras pessoas. Uma fofoca, uma mentira, alguma coisa que causou um dano a alguém, e você carrega essa culpa. Você carrega esse fardo. E até mesmo como cristão, nós somos rápidos para ofender ainda, né? Nós somos rápidos para falar, e muitas vezes nós somos demorados, lentos, tardios para ouvir. Mas a Bíblia diz ao contrário, ela fala, sejam tardios para falar, ouçam primeiro. Então, às vezes, nós não queremos ouvir o que os outros têm a dizer, o nosso orgulho não deixa, e às vezes nós ferimos, podemos ferir dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da igreja, coisinhas pequenas. E às vezes nós ofendemos e falamos, a pessoa é fraca, ela se ofendeu à toa. Para nós, para o agressor, para o ofensor, talvez seja uma coisa à toa. Mas para aquela pessoa que se ofendeu, é uma coisa profunda, difícil. Isso no nosso relacionamento familiar. Muitas vezes nós conversamos com casais, e um membro ali do casal está ferido, está magoado. Eu te falo, também por qualquer coisa ela se ofende. Por qualquer coisa ele fica emburrado. Mas, irmãos, nós temos que reconhecer que nós falhamos e pecamos. Então, o que o apóstolo está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, confessar é reconhecer. É falar para alguém, e você pode falar, mas para quem eu falo? Irmão, primeiramente fale com Deus. Reconheça-se como pecador diante de Deus, é isso que o apóstolo está dizendo. Mesmo que para você foi uma coisinha pequena, e pode ver que o Espírito Santo, graças a Deus, o Espírito Santo nos orienta. E nos entristece quando nós pecamos. Então nós precisamos fazer isso, se confessarmos os nossos pecados, precisamos confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus Cristo perdoa você de todo o pecado. De todo o pecado. Isso
dá um alívio para nós. É como se você tivesse com aquele saco preto de 200 quilos, cheio de pedra, cheio de sujeira, e você estivesse carregando aquilo. Depois da confissão, você abandona esse fardo e passa a viver em Cristo, com temor e com alegria. Nós somos chamados a viver com alegria. Vamos em frente, confissão de pecados. Então, é importante, obediência aos mandamentos de Cristo. Aqui nós não vamos ver, porque nós temos vários versículos. Obediência, vai falar mais em outras passagens sobre a obediência. Que mandamento é esse? Aqui nós vivemos o mandamento do amor. Amem uns aos outros, amem a Deus. João está nos cobrando a respeito disso. E cada vez mais, irmãos, nós vivemos uma vida centrada em nós mesmos. É rede social, entretenimento, e nós acabamos esquecendo do básico de amar uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o tempo que você dá para Deus? Em 24 horas. Irmãos, acontece, às vezes a gente ouve relatos de irmãos na fé, cristãos, que passam 24 horas, 48 horas, sem ler a Bíblia, sem orar, sem se lembrar de Deus. Talvez na hora de dormir, você lembra daquele personagem do Jô Soares? Pai, te senta bem. Aí vai dormir. Orei já. Já falei com Deus. Deus nos quer. Ele nos comprou. Ele nos resgatou a um preço muito alto. Para nós é de graça, mas Deus pagou um preço alto. O Filho de Deus morreu na cruz por nossa causa, para nos resgatar desse mundo perverso. Em frente, relacionamento com os outros cristãos. Vamos lá, agora no capítulo 2, 9 e 10. Capítulo 2, 9 e 10. Vamos à leitura, relacionamento com outros cristãos. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, este está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Tá bom? Mas eu olhando daqui, eu amo os irmãos. Bom, aquele lá nem tanto. Aquele lá eu perdoei, mas eu não consigo conversar com ele. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, de fato, nós precisamos resolver as desavenças, as pendengas, né? Nós precisamos conversar uns com os outros. O que está escrito? Quem diz estar na luz, mas odeia seu irmão. Esse ódio aqui é terrível. E pensa bem, em muitas vezes mesmo, você pode estar magoado. Talvez não chegue a ter um ódio. Está magoado com alguém. Mas aquele outro alguém nem sabe. Não sabe. Por isso Jesus fala, se você vai trazer uma oferta aqui, mas você foi ofendido por alguém, você está magoado com o irmão, vá lá e peça perdão. Parece que é o inverso disso, não é? Nós queremos que a pessoa venha e peça perdão para nós. Nós somos magoados. Mas Jesus falou o contrário. Se o teu irmão te ofendeu, se você está ferido, vai lá. Peça perdão para ele. O que é isso? Você chega lá, fala, irmão, o senhor falou uma coisa que eu não gostei. Aquele dia ele, eu nem sabia. E aí você pede perdão, abraça, pronto, está resolvido. É o que João está dizendo para a igreja. Deus não está pedindo algo que nós não possamos cumprir, porque nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós não somos do mundo. O mundo quer ofender mais. Não leve desaforo para casa. Mas cristãos não. João está dizendo bem diferente para nós aqui.
E aí continua o relacionamento cristão com o mundo. Não amar o mundo. Depende de falando, não, comigo estou tranquilo, eu não amo o mundo. Tá? Eu não amo o mundo. Tá? Falaram que o mundo é mau, que o mundo é terrível. Mas, irmãos, quando nós vamos ler, João está dizendo, não amem o mundo, nem a concupiscência que há no mundo, o pecado que há no mundo. Aquilo que desperta desejo ruim em você. Eu já falei sobre isso, mas não vou repetir, né? O que a gente vê, o que a gente assiste em casa com os familiares. Será que é justo? Eu assisti uma série cheia de sensualidade com os filhos, crianças e adolescentes do meu lado. Pensa nisso. Pensa o que é justo, o que é certo diante de Deus. A igreja não proíbe, irmãos. A Bíblia nos ensina a sermos pessoas que vivem em santidade. Podemos, sim, usar o entretenimento, mas precisamos ter discernimento daquilo que nós estamos vendo. Nós somos livres porque o Senhor nos libertou, mas nós não somos livres para fazer todo o desejo da nossa carne. Então, João está falando sobre isso. Cuidado com os anticristos. Agora ele vai entrar novamente aqui no combate. Tá? Cuidado com os anticristos. Aqui é um tema. Pode abrir lá, por favor, em 2:18. Cuidado com os anticristos. 1 João 2:18. O que João está dizendo? Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Olha o que ele está dizendo. Já sabiam, os cristãos da época já sabiam que viria o anticristo, a pessoa do anticristo. Mas ele está dizendo que muitos anticristos já têm surgido. E como de lá para cá, né, de 2000 anos para cá, surgiram tantos anticristos. Para João, quem é o anticristo? Aquele que nega que Jesus veio em carne. É aquele que nega que Jesus é Deus. É aquele que mente descaradamente. Esse é o anticristo. E ele fala que já sabiam a respeito do anticristo, uma pessoa que pode também, nos últimos dias, ser um sistema anticristão, um sistema que vai contra tudo o que é de Deus. Tá? Pode ser uma pessoa, pode ser também um sistema. Mas aqui ele está combatendo os anticristos da época. E hoje existem anticristos. Vários falsos profetas, mentirosos, pessoas que não buscam na Bíblia a verdade, mas eles são a própria verdade, então são os anticristos. Uma mensagem para os filhos de Deus. Nós, os filhos de Deus, ali serão como Cristo. Cristo é puro. Tá? Tem a referência ali, não vai dar para ler tudo, como eu falei. Não continuar no pecado. O pecado é transgressão da lei. Irmãos, nós viemos, nós que nos arrependemos, nos convertemos, o Senhor nos chamou, nós viemos do pecado, mas não é para nós continuarmos no pecado, é o que o João está dizendo. Não se deixar levar pelo mal. Não viva na prática do pecado. Ah, mas eu não consigo ter um pecado que está me dominando. Busca na palavra, busca na oração, a conversa com Deus, busque um irmão para te ajudar, uma irmã para te ajudar se for necessário, mas não viva na prática do pecado. Amar uns aos outros, nós já falamos sobre isso, mas vamos lá, capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Amar uns aos outros. É uma mensagem de Deus para nós, é um mandamento de Deus para nós. Amem uns aos outros. O que é isso? É se dedicar ao outro. É compartilhar o que tem com o outro. João, inclusive, fala que se você ama o teu irmão, se ele estiver passando necessidade, você deve compartilhar o que você tem.
Compartilhe o alimento, compartilhe a palavra, a oração, tudo, tudo. Isso é demonstração de amor. Testar os espíritos, 4, 1 ao 3. Vamos lá no 4, 1 ao 3. Que espíritos são esses, hein, irmãos? Me ajudem aí. Testar os espíritos. Será que é algum tipo de demônio? O que será que é esse testar os espíritos? Falso. Pode ser falso, o espírito é uma pessoa. O espírito aqui está dizendo uma pessoa. Tá? E você testa pela palavra, pela pregação. Então, testar os espíritos. Olha, amados, não deem crédito a qualquer espírito. Ou seja, está falando, não deem crédito a qualquer pregação, a qualquer pessoa. Mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Irmãos, essa palavra ela foi escrita há 2000 anos atrás e ela é tão atual. É tão atual. E às vezes a gente conversa com irmãos e fala, eu gosto da palavra, eu vejo lá mensagem no YouTube, lá na internet, tanta coisa. Irmãos, cuidem, se eles estão pregando a mensagem da Bíblia. Não é ser espiritual ouvir mentira. Por mais que o pregador pareça ser tão de Deus, mas veja se ele está falando a verdade. Se ele lê um texto bíblico e trabalha em cima daquela verdade. Então, teste os espíritos. E se alguém aqui, um dia, chegar e falar alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, pode cobrar. Pode chamar. Como o pastor Léo falou, só temos autoridade se pregarmos as Escrituras. Não vamos pregar a nós mesmos. Então, João estava combatendo isso também. Testar os espíritos, provar, prestar atenção no que está acontecendo. Vencer o mundo. Quem é de Deus, vencer o mundo é dar crédito à palavra de Deus. É não dar crédito à mentira. É viver para o Senhor. Não para nós mesmos, mas viver para Deus. E refletir o caráter de Deus. Deus é amor. É o que nós já falamos. Se eu sou de Deus, eu preciso me parecer cada vez mais com Ele. Está longe, né? Está longe da gente se parecer com Cristo, mas estamos caminhando. Estamos trilhando nesse caminho. E eu acredito que cada dia mais o Espírito Santo vai trabalhando e o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado. Exortações finais. Amor obediente como prova de fé, nós já falamos sobre isso. Eu creio em Jesus, mas eu não consigo amar. Então, não creio em Jesus. Então, o amor é prova. Né? Você lembra, Tiago era a obediência, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Obedecer a Deus é amar ao próximo, é amar a Deus. Cristo traz vida eterna. Tá? Aqui é uma segurança. Vamos lá, 5, 11. Acho que esse nós já lemos lá no início, né? Opa. Cinco a 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Desculpa, irmãos, eu fui no outro, eu fui na intercessão. Cristo traz vida eterna, 5:11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Tá? É a segurança que nós temos. Você está em Cristo, você crê em Jesus, Ele é suficiente para você. Você crê na salvação absoluta pela graça, você tem a vida eterna. Se você não crê, você não tem a vida eterna. E agora, aqui vem a intercessão. Os filhos de Deus não vivem no pecado. E da intercessão, 5:14 ao 17. Aqui, irmãos, tem um ponto. Eu falei que João é muito simples. Aqui vai ter um ponto um pouquinho difícil. Tá? 1 João 5:14. Vamos lá. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aqui eu paro um pouquinho.
Tem muita gente que fala, não, vamos orar, vamos determinar. Já viu uma pessoa determinar? Eu determino que eu estou curado. E daí no outro dia a dor de cabeça continua. Então a pessoa descobre que ela não determina nada. Nós não determinamos nada, irmãos. E muita gente imagina que porque orou, agora a coisa vai acontecer. É quase que uma confissão positiva. Eu orei, então Deus tem a obrigação de fazer, eu orei. Mas olha o que João está dizendo aqui, ó. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, o que? Segundo a sua vontade. Está de acordo com a oração de Jesus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a intercessão, irmãos, ela é necessária e nós precisamos orar. É um mistério para nós, sim, a oração, mas nós oramos e fazemos com que o nome do Senhor seja glorificado, porque nós pedimos, Deus faz a obra dele, e nós glorificamos a Deus, nós nos alegramos em Deus, porque Ele ouviu a nossa oração. Porém, ouvir a oração não significa fazer o que você quer. Deus ouve sempre a nossa oração, mas Ele vai fazer segundo a vontade dEle, porque Ele é Senhor. Então tem muita gente brava com Deus. Até em coisas mais graves, a pessoa perdeu um ente querido, aí fica brava com Deus. Eu orei e Deus não fez o que eu queria. Mas Deus não faz o que nós queremos, não é isso que está escrito. Ele faz o que Ele quer. E sempre o que Deus faz é justo e é perfeito. Então, não dá para a gente lutar com Deus. Nós devemos obedecer ao Senhor. Versículo 15, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Tá? Então, nós pedimos algo, se é da vontade de Deus, Ele vai nos conceder. Aí o versículo 16, irmãos, não vá se assustar. O João, o apóstolo, está escrevendo uma coisa aqui que para nós não fica tão claro, mas ele diz o seguinte: se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Então você viu um irmão pecou, você orou para que Deus dê vida a esse irmão. Tá? Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. E tem gente que quer saber, mas que pecado que leva à morte, que pecado que não é para orar. Irmãos, esquece. Primeiro se concentre na oração, na intercessão. Deus está falando, orem se um irmão cometer algum pecado. Tá? É muito difícil para nós sabermos, o irmão pecou, aquele lá pecou para a morte. Tá? Existem algumas possibilidades aqui. Alguns do passado, alguns teólogos defendiam que o pecado para a morte era igual de Ananias e Safira. Mas daí não dá nem tempo de orar também, né? A pessoa cometeu um pecado e morreu. Né? Alguns que estavam ceando indevidamente também experimentaram a morte por causa disso. Mas também a gente não consegue discernir. Tá? Outros lembram de Jesus dizendo que o único pecado que não tem perdão é o qual? Blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí nós vemos dentro desse contexto, João está combatendo as heresias, os falsos ensinamentos. Então, provavelmente, ele está dizendo que o irmão que está cometendo pecado para a morte é aquele que está dizendo que Jesus, mesmo ele ouvindo a pregação, ele continua dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, que Jesus Cristo é uma farsa. Então, é bem provável que ele está falando sobre isso. E que, graças a Deus, no nosso meio, nós não temos uma pessoa assim. Tá? E se você vê alguém falar, tenta ensinar a pessoa. Tá? Tenta ensinar. Tá? Então, não é proibido, mas ele dá uma orientação aqui para não orar quando a pessoa comete um pecado para a morte. E aí nós vamos para 2 João, que é bem curtinha. Está logo na sequência aí. Por incrível que pareça, 2 João vem depois de 1 João. Né? Então, algo fantástico, né? Coincidência. O autor é o mesmo, claro, o apóstolo. Esse é o destinatário, ali uma senhora eleita. Pode ser uma senhora que estava numa determinada igreja, mas é mais provável que ele está chamando uma igreja local, uma igreja pequena de senhora eleita, mas essa carta acaba sendo para todos nós. A mesma data, propósito, verdade e amor. Né? Sempre
o que vem do apóstolo João vai ter o amor no meio da carta. Saudação e bênção. Né? Exortação ao amor cristão, também ele vai exortar ao amor, como ele fez na primeira carta. Advertência sobre falsos mestres, vamos lá no 2 João 7,11. 2 João 7,11. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Nossa, que ruim o João, né? É o que ele está dizendo, se alguém for falar mentira para você no portão da tua casa, não lhe dê boas-vindas. Tenta falar a verdade, se a pessoa não ouvir, fala, tá bom, tá tranquilo. Não vamos conversar. E nem na igreja. Se a pessoa vem com heresias, com falsos ensinos, ele está dizendo para não receber, nem dar boas-vindas. A pessoa está mal intencionada. Agora, se a pessoa quiser ouvir a verdade, é outra coisa. Tá? Então, ele combate duramente aqui também os falsos ensinos. E aí, 3 João, você viu que é bem curtinho, né? 2 João, agora 3. João, ele destina ao Gaio, né? Gaio é o nome de uma pessoa que provavelmente era líder de uma igreja na região, data final do 1º século. Então, ele elogia Gaio. Tá? O Gaio, ele era um homem, segundo ali 3 João, ele chama lá logo no primeiro versículo, o presbítero ao amado Gaio. João chama-se de presbítero e fala ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, ele cita o bom exemplo de Gaio, né? No versículo 2. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você. Então, ele vai dizendo, no 3, ele fala, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, ele está elogiando Gaio, e ele está dizendo que ele ficou muito feliz, porque a igreja estava vivendo de acordo com a verdade. Então, o Gaio era um homem hospitaleiro, segundo a palavra de Deus, ele recebia missionários, ele tinha a casa dele aberta. Dizem que esse homem só não se tornou um papa, né, por causa do nome dele, né? Senão ele seria o papa. Mas esse foi o Dom Nicodemos que falou numa convenção. Mas é só uma brincadeira. E aí o que acontece? Ele elogia Gaio. E nesse elogio dá a impressão que a carta é para esse homem, mas nós pegamos para nós esse ensinamento, que nós devemos ter amor, hospitalidade, conversar, receber bem os que vêm de fora, e assim por diante. E aí, ele vai falar a respeito de duas pessoas ali. Primeiro, Gaio, a alegria por ver os cristãos, né? Ele fala do apoio aos ministérios itinerantes, tudo na pessoa de Gaio, ele elogia o Gaio, e eu acho que a nossa igreja faz isso, trabalha muito com missões, sustenta missionários, e pode fazer cada vez melhor, né? Então, é uma orientação bíblica. Aí vem o problema do Diótrefes, 9 e 10. Irmãos, esse Diótrefes é um cara terrível. Olha o que ele fazia. O Diótrefes conseguiu ir contra o apóstolo João. Ele conseguiu caluniar. Lá no versículo 9, escreveu algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, ou seja, ele gostava de mostrar liderança, autoridade, entre eles, tá? Não nos dá acolhida. João dizendo que o Diótrefes não dava acolhida, não recebia. O apóstolo e a equipe do apóstolo, talvez o que ele estava dizendo, alguém mais da igreja, esse Diótrefes não fazia isso. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica. João ia lá, ele falou que ia na igreja, ia conversar a respeito disso. Proferindo contra nós, olha o que Diótrefes fazia, palavras caluniosas. Ele mentia a respeito, ele difamava os apóstolos. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos. Impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Esse homem não era um cristão, né? Irmãos, imagine você sentado na igreja do Diótrefes do teu lado, né? E só cuidando de você se você estava fazendo a coisa certa ou errada e pronto para te expulsar da igreja. Eu acho que era melhor ter um pitbull sentado do lado, né? Talvez seria mais piedoso. Esse Diótrefes é o tipo da pessoa
que pode estar dentro da igreja, mas você vê que não se converteu. Pronto a levantar a voz, pronto a discutir, sem palavra de mansidão, sem palavras de amor. Nós precisamos ter cuidado com isso. Aqui o Diótrefes aparece aqui como um mau exemplo. E nós temos que cuidar muito a forma com que nós falamos. Às vezes nós falamos a coisa certa, mas de forma errada. Às vezes nós queremos agir corretamente, mas não sabemos dosar a tonalidade da voz. Às vezes nós temos dificuldade de como falar e nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender a mansidão de Jesus, que sendo afrontado, perdoou. E tem gente que tem o costume, aqui já vem uma aplicação prática, tem gente que tem o costume de gritar, levantar a voz. E com isso essa pessoa demonstra que ela não tem domínio próprio, que ela não tem a mansidão do Espírito Santo e que ela não tem sabedoria. A sabedoria que provém de Deus é uma sabedoria que nos dá a mansidão para resolvermos as coisas de forma pacífica. Não só aqui, irmãos. Não só aqui, mas começa no nosso lar. Às vezes a maneira com que nós falamos é tão terrível, né? E eu conheci pessoas que, na igreja ou com os de fora, a perfeição. Sabe, só, até une as mãozinhas assim. Falta aquela auréola, né? Mas em casa é o Diótrefes em pessoa. Né? E a esposa sabe disso. O marido sabe disso também. Então, irmãos, não dá para a gente pôr uma máscara e dizer eu sou um cristão. Aqui o apóstolo João ele vai totalmente contra isso. Quem nós realmente somos aqui dentro, na nossa casa e na sociedade. Os cristãos precisam ser conhecidos como embaixadores de Cristo, embaixadores do Senhor. E aí, ao mesmo tempo que eles citam um exemplo ruim, eles citam um exemplo bom. O Demétrio. O Demétrio é aquele amor de pessoa. Se dava bem com todo mundo. Veja lá no versículo 12. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele. Olha que maravilha. Será que tem alguém na igreja aqui que é assim? Todos dão testemunho dele. É um amor, sabe, ele reflete tão bem a imagem e o caráter de Cristo. Então o Demétrio é assim, todos dão bom testemunho dele. Até a própria verdade, até a verdade dava testemunho do Demétrio, falava a verdade. E tinha uma vida de verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Homem de Deus. E porque nós temos às vezes dificuldade, né? Parece que nós vamos guardar mais um exemplo de Diótrefes, né? Poxa, aquele cara terrível. E de repente vamos esquecer o exemplo aqui do Demétrio, que era um homem amoroso, um homem de bom testemunho, um homem cumpridor das Escrituras. A gente percebe claramente que é isso que Deus quer de nós, que nós andemos na luz e não em trevas. E visita iminente, no final ele fala, eu vou ter com vocês. Eu não vou escrever mais muito, por isso que ele reduz bem as cartas, e fala, logo eu vou estar aí no meio de vocês. Eu vou conversar, olho no olho, eu vou conversar com vocês pessoalmente, e vai ser muito bom tudo isso. Então ele fala, podem me esperar, eu vou até vocês. Tá? E aí ele fecha dessa forma. Aqui eu fiz uma tabela comparativa, só para a gente ter uma ideia, né, o que é o tema central de 1 João, certeza da vida em Cristo, de segundo, amor na verdade, e de terceira, fidelidade prática. E ali, ênfase, Cristo é Deus homem, nosso advogado e propiciação, vida cristã, santidade e amor. Aqui que é escrito, né, irmãos, tão conhecido, né? Filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas, se vocês pecarem, nós temos um advogado que está
junto a Deus. E esse advogado intercede por nós. Eu, quando vejo isso, me encho de alegria, irmãos, porque a gente comete pecados, né? Faz a coisa errada e aí nós temos um advogado junto a Deus para nos perdoar. Amor verdadeiro, obediente a Cristo, tá? Em 2 João. E aqui hospitalidade e cooperação na obra. 3 João fala muito sobre isso. Exemplos, falsos mestres, ali os enganadores, em 2 João. E terceiro, Gaio, bom exemplo, Diótrefes, mau exemplo, e Demétrio, bom exemplo. Então ficou de 2-1 ali, né? Tá bom a igreja? Dois bom exemplo e um mau exemplo. Tá bom assim. Tá? E aí vem toda a aplicação prática. Eu já fui fazendo algumas aplicações, mas de tudo isso que nós ouvimos, irmãos, nós entendemos que Deus quer algo de nós. Primeiro, que nós demos crédito à verdade de Deus. E para que você não caia na tentação da mentira, ou não caia em mentiras, é importantíssimo você ouvir a verdade de Deus. E onde está a verdade de Deus? Na palavra de Deus. Crente que frequenta a EBD, a Escola Bíblica Dominical, isso, eu já estava conversando com o pastor da igreja, são crentes que dão menos problema, que se enchem da verdade, se enchem do Espírito Santo, conhecem a verdade, tá? E vão procurar se manter nessa verdade. Então, primeiro, nós precisamos ouvir a verdade, a mensagem da cruz. Segundo, viver dando testemunho de amor uns para com os outros e amor para com Deus. E eu demonstro amor quando eu quero estar próximo, quando eu quero saber a respeito daquela pessoa. Isso eu falo para nós e falo de nós em relação ao nosso Deus. Deus quer isso de nós, irmãos, comunhão com Ele. Quanto mais perto da luz, mais longe das trevas. Tá? Outra aplicação, amar com discernimento sem comprometer a verdade. Hoje se diz muito assim, não, irmãos, vamos agir com amor porque tal fulano pensa desse jeito, mas ele está certo. Não, se ele pensa fora da Bíblia, ele está errado. Então nós precisamos amar, sim, mas com discernimento. E outra coisa, quem ama fala a verdade. Quem ama fala a verdade. Quem ama não oculta a verdade. Nenhum pregador dessa igreja vai falar coisas bonitas, maravilhosas para manter a membresia. Mas vai ser sempre pregado a verdade. Sendo coisas boas, sendo coisas ruins. Né? Às vezes a gente não quer ouvir umas verdades, mas a verdade será sempre dita. Tá? E servir com fidelidade, tá? Apoiar missionários e tudo mais. Então, Deus nos chama a servir dessa forma. Deus nos quer desse jeito. E por último, eu digo para você, lembrando, Jesus é o Verbo de Deus, Ele é Deus, Ele é a resposta que Deus dá para todas as nossas questões. Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o verdadeiro enviado de Deus para nos salvar. Amém? Antes da oração, pediram para eu dar um recado, daqui a pouquinho já vou orar com vocês, deixa eu só dar um recado rápido aqui. Cantina hoje, tá? Hoje à noite. Deu uma volta ali. Hoje à noite teremos cantina em prol da viagem missionária. Tá? Então hoje à noite, depois do culto, tem cantina. Prepare o bolso. Irmãos, deixa eu reforçar, falando essa questão do amor, da unidade da igreja, ajudar missionários. Quando você participa da cantina, você não participa ali porque é a melhor comida do bairro, é a melhor comida do mundo. Né? Embora seja boa. Mas você participa porque você quer abençoar os missionários. Sempre vai com essa visão. Nunca murmure, nunca reclame. Sempre faça para Deus, para a glória de Deus. Tá? Está dentro do contexto do que foi ensinado hoje.